Há uma regra que você tem que cumprir para ter certeza de que está desenvolvendo amizades e não fazendo inimigos em vez disso. É a chamada regra de ouro da amizade. E há alguns anos eu andei com esta garota, vamos chamá-la de Stephanie, que me disse que tinha dificuldade para ter relacionamentos duradouros. Stephanie não tinha amigos de infância, ela não tinha amigos de faculdade e mesmo seus colegas de trabalho raramente a convidavam para sair. Ela sempre sentia que as pessoas com quem fazia amizade não se mantinham leais a ela. Na época eu não sabia o que ela estava fazendo de errado, mas depois de anos aprendendo sobre habilidades sociais e pensando na maneira como ela interagia com os outros, eu comecei a perceber que era porque ela sempre quebrava a regra de ouro da amizade. A regra de ouro da amizade diz que se você quer que as pessoas gostem de você, você tem que fazer elas se sentirem bem. Se você fizer as pessoas se sentirem bem, elas vão querer estar perto de você. Mas se você faz elas se sentirem mal, elas vão te evitar. Parece muito simples, mas há muitas maneiras de quebrar acidentalmente esta regra. Na verdade, a Stephanie quebrava esta regra de 3 maneiras diferentes. Ela tinha o que as pessoas que moram em Nova York chamam de cara de mau humor constante. É a combinação de um franzido sutil combinado com olhos inexpressivos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Parece com isso aqui. Esta foi a primeira maneira pela qual ela quebrava a regra de ouro da amizade, tendo uma linguagem corporal ruim. A linguagem corporal que ela retratava fazia parecer que ela não estava interessada em você, no que você dizia, e que ela estava infeliz quando você interagia com ela. Quando você fala com alguém e a pessoa parece infeliz e desinteressada, você pensa para si mesmo, o que estou dizendo é chato? Ela está ao menos me ouvindo? Devo simplesmente ir embora? Se isto acontecer repetidamente, você instintivamente tentará evitar essa pessoa no futuro. Ninguém quer falar com alguém que parece desinteressado no que você está dizendo. Você provavelmente está se perguntando, Pílula, que tipo de linguagem corporal devemos usar para evitar isso? Quais são os exemplos de boa linguagem corporal? Quais são alguns exemplos de maus exemplos? Não se preocupe porque nós vamos mergulhar fundo nisso com vários vídeos que estão por vir. Por enquanto vamos falar sobre a segunda maneira como a Stephanie quebrava a regra de ouro da amizade. Eu me lembro de uma interação específica que tive com a Stephanie. Eu estava contando a ela a história de como me saí mal no colégio, como eu não tinha uma boa vida social, mas também como eu era capaz de fazer mudanças e sair do fundo do poço. Esta é uma história muito pessoal que é muito importante para mim. É uma história da qual eu tenho muito orgulho e é uma história que raramente conto para as pessoas. Por volta da metade do caminho, antes que eu pudesse terminar minha história, Stephanie se intrometeu e começou a me contar uma história sobre suas lutas no colégio, como ela teve mais dificuldades do que eu para fazer amigos e como seu fundo de poço era muito pior do que o meu. A segunda maneira de Stephanie quebrar a regra de ouro da amizade era fazendo tudo sobre si mesma. A maioria das pessoas gosta de falar sobre si mesma. É bom contar uma história e fazer com que as pessoas o ouçam, mas quando alguém te corta e começa a contar sua própria história, essa pessoa está fazendo 2 coisas. 1. Está mostrando que não se importa com você ou com a sua história, o que é um sentimento terrível. E 2. Está mostrando que quer que você a escute para que ela se sinta bem, e não o contrário. Se você redireciona constantemente a conversa de volta para si mesmo, você está essencialmente pedindo a todos os outros que lhe deem algo sem receber nada de volta em troca. Acho que esta foi, na verdade, a maior razão para Stephanie não ter nenhum relacionamento duradouro, porque ela tornava tudo ser sobre ela mesma. Agora, há milhares de coisas diferentes de que você pode falar quando sai com outra pessoa, e o tipo de tópicos que você escolhe para discutir pode ter um enorme impacto na interação geral. A Stephanie gostava de falar sobre seu passado. Como ela costumava ser magra, como ela costumava ter um cabelo mais bonito. Quando comíamos juntos, ela gostava de reclamar sobre a comida e como o serviço neste restaurante não era tão bom assim. Ela era super crítica em relação a tudo. A terceira e última maneira de Stephanie quebrar a regra de ouro da amizade era falando demais sobre coisas negativas. Quando você fala de algo negativo, que tipo de emoção você está trazendo para a conversa? Dependendo do que você está falando, pode ser uma grande variedade de coisas, tais como raiva, nojo, ciúme, tristeza e etc. Mas todas essas emoções têm uma única coisa em comum: elas não trazem uma sensação boa. Quando você fala de coisas negativas, você não está apenas compartilhando as palavras e as histórias, mas também as emoções que as acompanham. Portanto, se você contar uma história sobre como seu cão morreu, as pessoas vão sentir sua tristeza. Se você contar uma história sobre como sua namorada te traiu, as pessoas vão sentir um pouco da sua raiva. Há um tempo e um lugar para histórias como esta, mas você tem que ter cuidado com este tipo de coisas, especialmente se você acabou de começar a conhecer alguém, porque elas fazem as pessoas se sentirem mal. Se você fizer isso com muita frequência, elas começarão a te associar a todas essas emoções negativas e a te evitar. Se você olhar para a fórmula da amizade,
A Stephanie estava fazendo todas as coisas certas. Ela ia festejar com as pessoas com bastante frequência, então ela tinha uma boa proximidade, boa frequência, boa duração e boa intensidade. No entanto, ela não usava a regra de ouro da amizade. Na verdade, ela quebrava a regra uma vez após a outra, o que significa que ela acabou fazendo mais inimigos do que amigos. As pessoas começaram a odiá-la porque ela se agarrava à fórmula da amizade, mas ao mesmo tempo fazia elas se sentirem mal. Pense na regra de ouro da amizade como um sinal positivo ou negativo na frente da nossa equação. Se você seguir ela, suas amizades vão crescer, mas se você quebrar essa regra, as pessoas vão começar a te odiar. É uma regra simples, que você deve ter em mente durante todas as suas interações futuras. Se esse vídeo foi útil, compartilhe e me diga o que achou nos comentários.